Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Hoje a nossa aula é de História e Geografia, sendo que esse primeiro momento agora vai ser História, Entradas e Bandeiras. Então vamos lá. Entradas e Bandeiras. As expedições da conquista, a ocupação do interior do Brasil. Entradas e bandeiras. Bandeiras fluviais chama-se de noções que ajudam a desbravar Mato Grosso, Grão-do-Pará e Maranhão. Bandeiras e entradas. Deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês verem o contexto, né? Deixa eu mais. As expedições de entradas e bandeiras são os diversos tipos de expedições empreendidas à época do Brasil colonial, com fins tão diversos como os de síntese e exploração do território, buscando de riquezas minerais, capturas ou extermínios de escravos indígenas ou mesmo africanos. Ainda de maneira geral, considera-se que as chamadas entradas têm a finalidade de expandir o território, ou seja, eram financiadas pelos cofres públicos e com apoio do governo colonial em nome da coroa portuguesa, ou seja, eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. Já as bandeiras foram iniciadas de particulares, ou seja, particulares, que, com recursos próprios, buscavam obter lucros e seus membros ficavam conhecidos como os bandeirantes. Ou seja, as entradas, ela tinha a finalidade de expandir o território, ou seja, era apoiado pelos governadores, né, da colônia e da coroa portuguesa. Já as bandeiras eram iniciadas, ou seja, financiadas por pessoas, era particular. As entradas eram para o governo, e as bandeiras era algo privado, né? Alguém pagava para acontecer. Então, dando continuidade, vamos lá. Entrada. Expedições oficiais organizadas pelo governo que partiam para explorar o interior, mapear o território, prender os indígenas que ofereciam resistência e procurar minérios, ou seja, minas, onde tinha aquelas riquezas, né, as pedras preciosas. Bandeirantes. Os bandeirantes eram expedições organizadas e financiadas particulares de São Paulo, que partiam para o sertão com o objetivo de descobrir minas de ouro, pratas e pedras preciosas. Além disso, capturar indígenas para serem comercializados como escravos. Então, no tempo da colônia, não era só os escravos eram negros, pessoas negras. Os índios também eram escravizados no tempo colonial. A organização das bandeiras. Eram compostas por homens brancos, mestiços e muitos índios. O líder era chamado de armador e muitas vezes somente organizava e financiava expedições. As entradas e bandeiras também, na maioria das suas expedições, partiam de São Paulo, de Piratininga, e os bandeirantes virou sinônimo de paulista. Bandeirantes foram usados para reprimir revoltas indígenas e quilombos como dos Palmares. Aqui no mapa a gente pode ver como as entradas, né, foram adquiridas. Lembrando que eles não ficavam, eles passavam do limite dos tratados de Tordesilhas, ou seja, eles se expandiam muito mais. O ciclo da bandeira de caça ao indígena, ou seja, o ciclo da bandeira ele foi dividido em ciclo da caça ao indígena e ciclo da mineração.
Por que o ciclo da caça indígena? O nome é ciclo, tá? Tá aqui, ó. O ciclo da caça indígena. Por que capturava índio se o negro já era utilizado como mão de obra? Primeiro, os holandeses conquistaram pontos de obtenção de escravos na África no ano de 1617 a 1630. O preço do negro ficou exorbitante, ou seja, muito caro. Aí eles passaram a escravizar os índios. E, consequentemente disso, também a caça ao índio, né? Deixa eu só puxar aqui. Desde o início, os paulistas prenderam e escravizaram índios. A partir de 1620, com o crescimento das plantações de trigo, a procura por trabalhadores aumentou. Então, os paulistas organizaram, né, bandeiras de caça. Atacaram as missões, aldeamentos de indígenas organizados pelos padres jesuítas, provocando grandes destruições e mortalidades. As principais bandeiras foram lideradas por Antônio Raposa Tavares. Estas destruíram, né, a missão de Guairá, no Paraná, e Italinquim, no Mato Grosso do Sul, Tapé, no Rio Grande do Sul, e milhares de guaranis foram aprisionados e o gado se dispersou, ou seja, fugiram. Bandeirantes. O que vem a ser os bandeirantes? Os bandeirantes, aqui tem 5 imagens deles e vou falar um pouquinho de cada um deles. Os principais bandeirantes, né? Que as pessoas que provavelmente, né, venham com as entradas. Os principais bandeirantes. Bandeirante é Antônio de Bartolomeu Bueno da Silva, ocorrida entre 1672 a 1740, partiu da região norte do atual estado de São Paulo, em direção à região centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazigos de ouro e pedras preciosas. Já Domingos Jorge Velho, ocorrida entre 1615 e 1703, partiu da região litorânea do Nordeste em direção ao sertão e o litoral paulista. Tinha com os principais os sertanejos de contrato, onde os bandeirantes eram contratados por fazendeiros para combater quilombos e tribos indígenas que atacavam cidades e engenhos. Já a Raposa Tavares, né, ocorrida em 1598 a 1658, partiu da cidade de São Paulo em direção à região sul e centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo capturar os indígenas. Vamos ver mais. Bora lá. Manuel Preto foi fundador da freguesia do Ó em São Paulo e comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guará em 1628. Já Fernão Dias Paz ficou conhecido como caçador das esmeraldas, porque partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. Esse bandeirante morreu segurando um saco de pedras verdes que acreditavam serem esmeraldas, o que lhe rendeu o título de governador das esmeraldas. Borba Gato era genro de Fernão Dias Paz. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse para o sertão. Ciclo do ouro. O ciclo do ouro teve início no final do século XVII, época em que as exportações de açúcar nordestinas decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor. É considerado o período em que a extração e a exportação do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país. A descoberta de grandes quantidades do ouro no Brasil tornou-se um motivo de esperanças
de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. Aqui, deixa eu descer, o ciclo dos bandeirantes de cação indígena. Por que capturar um índio se o negro já era utilizado como mão de obra? Os holandeses conquistaram, né? Isso daí que está já no terceiro ou quarto slide. Houve uma repetição minha para vocês verem, né? Os holandeses conquistaram os pontos de obtenção de escravos na África entre 1617 a 1630. O que vem a ser monção? Monção nada é, aqui a gente pode ver, ó, um rio. Eles tentavam fugir pela parte fluvial, né? Então as monções quer dizer o quê? Eram expedições que surgiam pelos rios, foram responsáveis pela interiorização do comércio e pela formação de vários núcleos de povoação, além da linha de Tordesilhas. E a gente vai fazer um resumo aqui falando sobre as entradas e bandeira. Então, deixa eu subir aqui. As semelhanças entre elas. Era a expedição que ia para o interior do país em busca de fazer o reconhecimento do território e na tentativa de encontrar metais e pedras preciosas. A diferença entre elas. A semelhança que ambas queriam ir para o interior e procurar metais e pedras preciosas. Já a diferença das entradas, ela era organizada pelo governo, partiam de Salvador e Olinda, não visavam lucros imediatos, apenas prospecção e respeitavam os limites de Tordesilhas. Já as bandeiras não. Iniciativa privada, partiam da vila de São Paulo, né, de Piratininga, visavam lucros imediatos, prospecção e apresentamento, né, e não respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, as entradas, como era governada, né, pelos colonos, ele tinha esse intuito de organizar tudo certinho. Não, respeitavam os limites, era organizado pelos governantes. Ele não tinha visão de lucro imediato, diferente das bandeiras, que era de pessoas privadas e partia de São Paulo e não de Salvador e Olinda, queriam lucros imediatos e não respeitavam os limites dos tratados de Tordesilhas. Ou seja, foram as principais atividades econômicas que levaram à ocupação do interior, entre as entradas e bandeiras. E a diferença é que as entradas, as expedições oficiais, como já foi dito, era organizada pelos governantes, ou seja, pelo governador, e tinha a finalidade de busca de riquezas e reconhecer o interior. Já as bandeiras não, eram expedições particulares. Elas iam partir de São Paulo e vão até entrar no interior colonial, buscando atividade econômica que desse lucro e um ponto importante, que eles ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. E não podemos esquecer também que, no contexto, né, complementar a validade de... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar. E não esquecendo no contexto da União Ibérica, né? Que essa divisão perdeu completamente a validade, uma vez que todo o território brasileiro era sob o domínio espanhol. Então, quando foi quebrado isso tudo, né? Ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas, que era a divisão, né, de Espanha e Portugal. Então, os bandeirantes é composto só por brancos, né? Os bandeirantes, diferentemente das entradas, né? Então, a gente pode observar que entre as entradas e bandeiras, um queria o lucro lentamente, né? E o outro queria lucro imediato. Por isso que um era pelo governo
e outro era pelos privados, né? Pessoas privadas pagavam para acontecer. E os governos não, a gente fazia para receber. Atividade no livro didático, 49,50 e livro de reforço, página 79. Eu espero que vocês compreendam. História vocês têm que ler. Ler, reler para compreender. Então, muitas pessoas ficaram com dificuldade no assunto anterior entre invasão francesa e invasão holandesa, onde eu disse que eu vou fazer uma nova revisão posteriormente, né, quando concluir esses assuntos. Eu vou fazer uma revisão de história, que a maioria teve dificuldade em história quando eu fiz aquela videochamada. A minoria, umas 3 pessoas falavam matemática em MDC. Então, eu vou voltar ao assunto de invasão francesa e invasão holandesa e, consequentemente, matemática, MDC e MMC, tá? Beijo e até a próxima aula.